Bom dia, meu nome é Walter e essa aqui é a minha oficina. Eu estou fazendo prateleiras para minha sala e eu vou estar fazendo esse processo e passando esse processo para vocês darem uma olhada. Bom, eu já fixei a madeira na bancada, tá? E agora eu vou fazer o corte. Eu não fiz risco, eu não coloquei guia, eu não coloquei nada. Eu vou cortar utilizando como se uma pessoa nunca tivesse visto, ela vai fazer o primeiro corte hoje, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse MDF e vou fazer um corte nele nesse sentido, tá? Eu vou estar utilizando uma serra que não é apropriada para MDF, para ver qual que é o estrago que ela vai fazer aqui. Bom, serra circular. Para a gente poder trabalhar com ela com segurança, a gente precisa estar com um avental. De preferência, isso aqui não é de raspa de couro. De preferência de raspa de couro, porque se voar alguma coisa na linha de tiro da máquina, você vai estar pelo menos protegido, tá? A gente vai usar óculos de segurança para proteger os olhos, tá? Outra coisa, como a gente vai cortar MDF, a gente tem que usar uma máscara de pó, tá bom? Então vamos preparar a máquina. Bom, outra coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: antes de começar a mexer com a serra circular, ela tem que sempre estar fora da energia, tá? Para a gente poder estar mexendo na máquina. Isso aí tem imprescindível. Máquina elétrica, quando a gente estiver mexendo nela, trocando lâmina, trocando broca, trocando o que for, desligada. Beleza? Então a gente vai fazer o corte agora. Eu vou... Tá? Essa máquina aqui ela tem uma trava de segurança. Bom, então essa máquina aqui, ela tem 1400 watts. Tá? Ela é uma máquina 220. Tá? E o modelo dela é uma 5401, tá? Ela é 220 volts. Legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai pegar a parte mais pesada da máquina, que é o motor, e deixar para a parte que está apoiada na bancada, nem ao contrário, tá? Por quê? Vamos dizer que eu estou fazendo o corte deste lado aqui. O maior peso está para cá. E vai ter a peça que eu estou cortando. Então a gente vai somar o peso da peça mais o peso da peça mais o peso da máquina. Conforme eu chegar no final do corte, o que vai acontecer? Vai ter peso da peça e da máquina. O que vai acontecer? Isso vai fazer isso. Certo? Então pode danificar no final do corte e você se machucar. Então o que a gente tem que fazer? Vai essa parte pesada da máquina para o lado que está apoiada para ter apoio. Certo? Apoiar a máquina. Então a gente vai vir para esse lado aqui. Vou apoiar a máquina. Tá? A parte de guia, tem diversos vídeos no YouTube ensinando a fazer guias para serra circular. Essa daqui eu não coloquei guia nenhuma, eu vou fazer um corte, tá? Para a gente verificar ela sem a qualidade do corte da serra, sem ser uma serra especial para MDF e sem estar arriscada e sem estar guiada. Vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, gente. A gente tem que olhar se a regulagem da máquina, os dentes estão passando da espessura do MDF, quanto está passando. Ela não pode passar nem muito, porque ela vai travar e vai queimar, tá? E nem pouco, porque senão não vai fazer o corte de uma vez só. Legal? Então o que acontece? A máquina ela tem uma regulagem, a gente vai levantar aqui, ó, levanta aqui e vai regular a altura do dente. Vamos levantar a proteção e vamos estar levantando a máquina. Vamos levantar a máquina aqui, certo? E com esse movimento, você vai regular a entrada dos dentes no material, ou mais curto ou menos curto, ou mais espesso ou menos espesso, tá? Então vamos colocar lá. Então a gente vai deixar passando aí um dente, tá? Passando um dente, ou até menos que isso, para realmente estar passando o dente aqui, tá vendo? Tá? Então eu vou travar aqui. Vou estar travando, vou travar, vou verificar, está passando, certo? Outra coisa, essa máquina aqui ela tem uma trava. Então ela só funciona quando você aperta este botão e esse botão de baixo aqui. Então são dois botões, o da trava e esse aqui. Não é que nem uma furadeira, a furadeira é diferente. A furadeira você aperta o botão e ela trava, essa aqui não. Essa aqui não tem como você travar, tá? É segurança. Então você tem que apertar, você aperta e depois aperta o gatilho para ela funcionar, entendeu? Então tá jóia.
Essa máquina também tem uma regulagem de ângulo, mas eu não vou mexer nela agora. Eu vou fazer um corte reto, perpendicular. Óculos de segurança. Máscara. A máscara eu não vou colocar agora, que eu vou falar outra coisa para vocês. Depois eu vou colocar. Bom, só para vocês sentirem o drama dessa máquina. Apertei o botão de segurança, seguro aqui e vou ligar ela agora. O que aconteceu aqui? Vocês notaram que a serra ela não para na mesma hora. Ela continua rodando. Então o que acontece? Eu efetivo o corte até o final, tiro a máquina, nisso aí eu já vou ter desligado ela. E eu não vou colocar ela existe, essa máquina tem essa proteção. O que acontece? Quando você vai trabalhar com uma serra mármore, que não é o correto, ela não tem a proteção. Você fez o corte, desligou a máquina e coloca ela aqui. O que acontece com a máquina? A sua máquina resolve dar um passeio. Ela pega e vai para frente. E é nisso que o pessoal se machuca. Tá? Então o que acontece? Vamos lá. Anel de segurança, botão. Liguei a máquina. Liguei. Ela continua rodando. Esse que é o problema. Tá joia? A circular tem a proteção, a serra mármore não. Primeiro ponto negativo. Vamos lá. Então eu vou encostar a máquina aqui. Certo? Eu vou estar apertando. Agora eu vou colocar a máscara por causa do pó. Estou com a máscara, vou ligar. Outro detalhe, quando a gente coloca as guias, tem o motor para o lado, tá? Então a gente tem que verificar se na montagem que a gente fez, a gente passa a máquina primeiro, para verificar que não vai ter nenhum tipo de obstáculo. Não vamos descobrir no meio do corte que a máquina não vai passar. Tá joia? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vem desse lado aqui e filma esse lado aqui para você ver onde está passando o sargento lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Passa bem rente. Então tem que tomar cuidado com isso. Então você primeiro, antes de fazer o corte, verifica que essa máquina passa sem ter obstáculo. Tá joia? Vamos fazer o corte agora. Botão de segurança. Encosta a máquina aqui. Não vou colocar... Não encosta a lâmina lá primeiro, não faz isso, tá? O que você vai ligar? Você vai ligar a máquina, vai esperar ela pegar a rotação máxima, certo? Você deixa desencostado. Liga a máquina, espera ela chegar na rotação máxima e aí você vai fazer o corte. Por quê? Se você estiver cortando uma peça muito larga, que vai ter muita serra na peça e você não pegou rotação total da serra circular, ela vai travar. Serra circular travou. Quais são os dois problemas que vai dar? Primeiro, você pode se machucar. E o segundo, você vai danificar o motor da máquina. Ela não vai queimar agora. Você vai travar o motor, ela vai queimar um pouco do isolamento do motor. Aí 2, 3, 4, 5 vezes. O que acontece? Ela vai destruindo e vai acabando com a vida útil da tua máquina. Então vamos lá. Vamos cortar agora. Isso aí. Você deve ter notado que pela câmera ela soltou bastante pó, tá? Então dá para você notar o problema que você vai ter na sua casa se você não fizer num lugar que dá para você limpar direito e usa sempre um aspirador de pó. Então é o seguinte, nós fizemos o corte com uma lâmina que não é apropriada para cortar MDF, certo? Então vou colocar aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou esse corte. Tá aqui. Primeiro, o corte, ele não está retinho porque eu não guiei ele, tá?
Então a gente vai notar que em alguns pontos, aqui comeu um pouco mais porque não está guiada. Mas você pode ver que na continuidade do corte, está estourado o acabamento do MDF, o revestimento. Tá? Agora vamos ver do outro lado. Do outro lado, não está. Ele fez um corte legal. Tá? Outra coisa, tá vendo? A gente cortou com uma serra circular, não com uma serra mármore. Não está queimado. Não está queimado o corte está limpo. Um pouquinho aqui, mas pouca coisa. Tá vendo? Ó, tá bem feito, mas existe o que acontece. Tem a marca dos dentes aqui. Não foi feito um corte polido, que é o que o MDF precisa, tá bom? É isso aí, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a serra circular, vou trocar o disco e vou botar um de MDF pra gente testar. Antes disso, eu vou cortar um pedaço de paricá e um pedaço de sumaúma para vocês verem. Até daqui a pouco.